No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Olá, meus amigos, muito bom dia. Este é o programa Animais, Nossos Irmãos, que você está ouvindo pela Web Rádio Meimei e vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã. Mais um programa. Esse é o nosso 18º programa. Muito obrigada a todos que prestigiam. Você não consegue ouvir ao vivo? Tudo bem, você pode assistir pelo YouTube ou Spotify, onde todos os episódios já estão disponíveis. O frio se aproxima e com ele as preocupações com os animais de rua que vagam sem ter abrigo. Você gosta do frio? O aconchego do frio é muito bom. Sopas quentinhas, cobertores e um bom filme. Mas você costuma se preocupar com os menos afortunados quando está confortável e protegido das temperaturas baixas? Não são só as pessoas que vivem nas ruas que precisam de nosso olhar compassivo. Os animais sofrem com o frio e muitas mamãezinhas animais procriam nessas condições. Estenda seu amor a todos que necessitam, pessoas e animais. Se puder ajudar, faça-o. Eu gostaria muito de conhecer suas dúvidas. Envie perguntas para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com. Tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa. Intercalando a mesa de som, Guga, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly, vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais, Nossos Irmãos. O elefante é um dos animais mais inteligentes do planeta. É o quinto e, creia, o porco lidera essa lista. Um animal como esses, aqui falando do elefante, onde predomina o instinto, tende a usar mais o cérebro que a mente, pois que ainda é mais reação que pensamento. Mas o elefante, talvez pelo seu tamanho e tamanho do seu cérebro, seja um ícone de boa memória, até melhor que a nossa, em se tratando da máquina cerebral. Eles relembram e refazem os caminhos de centenas de quilômetros até os locais mais férteis, com água e comida para sua sobrevivência e dos seus. E nós precisando do Google Maps para chegar à rua ao lado. Já foi comprovado que o cérebro de um elefante possui mais lóbulos frontais que o nosso. Sendo assim, podem memorizar mais coisas, lembrar com mais facilidade que nós humanos. Dizem até que eles nunca esquecem um rosto. O nosso cérebro físico não é tão elaborado quanto o de um elefante e pode falhar em alguns momentos. Esquecimentos, bloqueios e lapsos temporários. Quem nunca teve um desses lapsos e passou por alguma situação muito embaraçosa? Eu, diferente de um elefante, sou péssima para memorizar rosto. Se precisar fazer o retrato falado de alguém, eu não consigo, pois que não me prendo a detalhes, e isso me faz confundir as pessoas que não são muito próximas com muita facilidade. Por que será? Eu sempre me questiono. Minha memória é boa, antes que eu me comprometa. Mas quando a pessoa não faz parte do meu convívio diário, eu me esqueço do rosto. E se a vir novamente, anos depois, eu terei alguma dificuldade para acessar as memórias dela. Já confundi pessoas, acenei e joguei beijo para quem não conhecia, fiquei horas conversando com uma mulher, sem, no entanto, saber quem era. Troquei nomes. Essa minha dificuldade faz com que eu viva sorrindo e cumprimentando a todos. Vai que eu conheço. Em minha defesa, penso que somos muito parecidos, apesar do nosso ego dizer o contrário.
somos muito parecidos com outras pessoas, fisicamente falando. E agora, com essa onda de harmonização facial e plásticas de rejuvenescimento, aí é que ficaremos iguais mesmos. Se memórias falhas ou seletivas, quem se esquece de um desafeto? Esse nunca confundimos. Lembramos com a mesma intensidade, amando ou odiando. Essa é a verdade. E só confundimos aqueles por quem não temos vínculo sentimental. E como dizem, se um elefante nunca esquece um rosto, há aproximadamente um ano na Índia, um elefante usado em shows apresentou muito mais que movimentos treinados. Durante o show, desses que muito lembram circos, onde o animal permanece acorrentado, obedecendo a comandos, o elefante empurrou um dos rapazes que o treinava e subiu sobre ele, esmagando-o com a pata. Uma cena muito triste, registrada em vídeo, onde fica evidente o ódio em um animal tão pacífico. E como esse assunto é sobre como nosso cérebro interpreta as situações ao redor, fico me perguntando: o que o elefante sentia naquele momento? Como eram os treinamentos? Haviam choques, agressões? Sabemos que para obedecer, um animal de circo sofre horrores até que se renda. Um elefante não fala, ele não pode denunciar o abuso ou mesmo tirar uma folga. Ele talvez nem compreenda as dores que possa estar sentindo. Penso que essas reações violentas em um animal pacífico seja como uma força da natureza, um vulcão que explode ou um tornado que se forma em alto mar. É um acúmulo de estímulos, o equivalente a uma síndrome de burnout para nós humanos. Mas o elefante não pode recorrer a uma licença médica para restaurar seu equilíbrio. O vídeo amador correu o mundo e mostra até o momento em que o elefante levanta a pata e o rapaz pode ser socorrido. E para mim fica a pergunta que não quer calar: o que acontecerá com esse elefante depois de tudo isso? Ele ficará bem? O ouvinte quer saber. A ouvinte pergunta: como saber a hora de eutanasiar um animal? Olá, amigo ouvinte, obrigada pela pergunta. Não é fácil saber a hora exata. Afinal, com humanos, precisamos deixar extinguir até a última chama de vida, pois sabemos que cada segundo vivendo, mesmo que em agonia, são importantes para o espírito. Com animais não é muito diferente. Afinal, o sofrimento os alavanca na evolução. Mas não podemos deixar que sofram além do necessário. Mas o que é o necessário e o que não é? Como definir? Quando nossos pets adoecem, temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar. Mesmo que não tenhamos como arcar com exames e tratamentos caros, ainda assim devemos tentar. Quando o quadro do animal não evolui, quando nenhum medicamento parece surtir efeito e o animal agoniza, esse é o momento. Mas uma coisa é certa: quando eles estão nesse estado, uma oração desprendida sem a imposição de milagres quase sempre abrevia o sofrimento e os bons espíritos os recolhem. Eu já vivi isso muitas vezes. Pedi para que Jesus recolhesse esse ou aquele animal meu que estava já desenganado e sofrendo, e fui atendida. A eutanásia é mais rápida, indolor, e podemos nos despedir. Mas se for noite, que é muito comum de acontecer, peça aos bons espíritos que ajudem, se possível, que abrevie o sofrimento levando-os. Quem ama não quer o mal, e insistir em tratamentos que não darão resultados, fazendo o animal sofrer, sem qualidade de vida, acaba sendo inútil, pois que os bichinhos precisam aprender, correr, brincar, ser feliz. Espero ter respondido sua pergunta, amigo ouvinte. Foi notícia.
Foi notícia semanas atrás a história do caseiro morto por uma onça no Pantanal. Um caso extremamente triste que repercutiu por dias e foi assunto em quase todos os jornais. O que teria levado a onça, animal que dificilmente ataca um ser humano, a matar um homem? O caseiro morto trabalhava em um pesqueiro, local onde, segundo apurado, era comum deixar alimento para as onças, atraindo assim os turistas interessados em ver de perto um animal selvagem. Mas animais não entendem de comércios e, quando têm fome, não saberão distinguir qual alimento está sendo ofertado a ela. O caseiro a alimentava, possivelmente o cheiro dele ficava no alimento, e ela, sendo um animal selvagem, não teria como distinguir entre o salvador e a refeição. O problema é que as onças estão encontrando dificuldade em se alimentar por causa do desmatamento e do homem invadindo cada vez mais as florestas, e muitas pessoas começaram a alimentá-las, seja por vontade de se aproximar de um animal tão bonito ou mesmo para atrair turistas. A onça foi capturada e, segundo especialistas, se encontra debilitada, muito abaixo do peso, o que comprova a deficiência de alimento no local onde ela vive e de como ela ficou dependente da ajuda humana para sobreviver. O caso gera o medo de que uma caçada a todas as onças se inicie na região, já que elas são muito comuns por lá. A onça seguiu seu instinto, alimentou-se para sobreviver e não escolheu intencionalmente a parte mais macia ou saborosa do corpo da vítima, como faz o ser humano. Ela escolheu as partes que seriam úteis ao seu corpo, que hidratariam mais e que saciariam mais a fome, dando-lhe os nutrientes necessários. Onças são felídeos que habitam as florestas tropicais do Brasil e outros países da América, e está na lista de animais em risco de extinção. Seus hábitos alimentares não incluem carne humana no cardápio, e se esse animal puder ficar longe do nosso caminho, ele o fará. Mas nós sabemos que o homem é o responsável direto pela alteração do meio ambiente, que tem destruído as florestas e expulsado esses animais do seu habitat, acuando e mudando seus hábitos. Cogita-se que a onça em questão não será devolvida às florestas, que ela será um ícone da preservação desse animal. Assim espero, pois que já se cogita também que dentro em breve ninguém falará mais dela, pois que ela deixará de existir. Não sei. Penso que existem muitos olhares interessados no bem-estar desse animal para que o matem, e nem entendo os motivos pelos quais o fariam, já que ela apenas seguiu seu instinto, estava com fome e se alimentou, muito diferente de nós, que matamos e comemos com ou sem necessidade. O ouvinte quer saber. A amiga ouvinte pergunta: plantas podem sentir? E se sim, elas sabem que existem? Olá, querido ouvinte, muito obrigada pela pergunta. No Livro dos Espíritos, na pergunta de número 586, temos o mesmo questionamento que diz: as plantas têm consciência de sua existência? Eis a resposta: não, elas não pensam, só têm a vida orgânica. Mas vamos analisar tudo com mais profundidade. As plantas aqui da Terra realmente não possuem consciência de nada ao seu redor, mas algumas já possuem um rudimentar instinto de sobrevivência, e pessoas mais sensíveis conseguem captar e até mesmo interagir com uma planta. Acha louco isso? Pode parecer, mas não é. Já foi comprovado que quando conversamos com carinho com uma planta, ela reage positivamente, e quando em ambiente carregado, ela absorve as energias nocivas e podem morrer. As
As vibrações do ar, da nossa voz, o timbre com que falamos perto de uma planta pode ser captado por ela através das ondulações do ar que lhe chegam. Sendo assim, uma discussão violenta perto de uma planta pode soar para ela como uma agressão física. E isso já foi comprovado cientificamente também. Colocar as plantas em patamares de evolução, onde elas podem entender e sentir o mundo ao seu redor, não é correto. Afinal, elas ainda não adquiriram esse potencial. E quando o adquirem, logo mudam de reino. Mas como eu estou sempre falando, existem aqueles períodos na evolução de qualquer ser que fica incerto, uma transição entre um reino e outro. E nessa fase, muita coisa diferente pode ocorrer. Podemos ver plantas mais evoluídas, assim como vemos animais que só faltam falar. Generalizar não é o correto, mas respondendo diretamente sua pergunta, querido ouvinte, as plantas não possuem consciência de sua existência, ao menos as conhecidas dos humanos da Terra. Mas algumas delas podem interagir sim com o ambiente, procurando a luz solar, como o caso do girassol, se retraindo quando tocada, como o caso da sensitiva ou dormideira, ou ainda as dioneias ou plantas carnívoras, como são conhecidas, que sentem o inseto pousar e se fecham sobre ele. Elas não sentem dor, pois que para isso precisariam de um sistema nervoso, coisa que ainda não possuem, mas precisam ser respeitadas como seres vivos em evolução, pois que ao matar uma planta, mesmo que ela não sinta a dor de um animal, ainda assim estaremos indo contra as leis de Deus, pois que estaremos impedindo sua evolução. Em outros mundos, as plantas são diferentes e algumas delas poderiam nos surpreender com a forma que interagem com o mundo ao seu redor. Mas isso é assunto para outro dia. Espero ter conseguido responder sua pergunta e continue perguntando. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Talvez você já ouviu falar da história da gatinha Jenny do Titanic, aquela que fugiu nas vésperas do naufrágio. Alguns dizem ser lenda, outros que a gatinha e seus filhotes teriam morrido como tantas outras vítimas. Mas eu escolho a primeira versão, a de que ela dá no pé do navio condenado. Nós sabemos que animais pressentem os acontecimentos, sejam os climáticos ou algum desastre. Pode ser premonição ou mesmo instinto, quem pode afirmar? Eu gosto de imaginar que há seres de luz os guiando, e alguns, por serem mais sensíveis que outros, conseguem captar. Afinal, entre animais e humanos não há tanta diferença assim. Alguns de nós são muito conectados com o mundo espiritual, enquanto outros pode cair um espírito na cabeça que não percebe. A história é essa. Jenny era uma gatinha que vivia no navio Olímpia e que foi levada a bordo do Titanic para ajudar no controle de ratos. Era cuidada por um dos encarregados das fornalhas, chamado Jim Mulholland. Jim passava por dificuldades em encontrar emprego e quando recebeu a proposta de viajar no Titanic, ele ficou muito feliz. No navio, enquanto os preparativos e testes para a grande viagem inaugural eram feitos, Jenny deu à luz uma ninhada de gatinhos, que Jim acomodou com carinho perto do calor da caldeira. E era observando os gatinhos que ele amenizava a monotonia e solidão dos seus dias. Durante os testes de navegação, em uma de suas paradas, pouco antes do navio chegar ao seu destino para receber os passageiros e seguir com sua famosa e fatídica viagem inaugural, Jenny simplesmente olhou ao redor e, sem explicação, foi rapidamente retirando seus filhotes do Titanic. Jim observava perplexo e curioso a gatinha indo e vindo pela rampa de embarque, retirando seus bebês e deixando-os no porto. Sem entender,
Ele percebeu que ela não voltaria e, movido por força maior, ele pegou seus poucos pertences e desembarcou sem olhar para trás. O que aconteceu em seguida, todos nós sabemos. Afinal, é o naufrágio mais famoso da história. Mas até onde essa história é verdadeira? Será apenas mais uma das inúmeras lendas que cercam o Titanic? A história teria nascido de uma entrevista feita por um jornal a um homem idoso que afirmava ter sido salvo do naufrágio por uma gata. Esse homem seria o encarregado das caldeiras, o próprio Jim Mulholland. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. Nós que lemos muitos livros espíritas já nos deparamos com inúmeros casos de pessoas desencarnadas que narram as dificuldades em gostar dos alimentos oferecidos no mundo espiritual. Algumas desejam ardentemente um bife e precisam ouvir que lá eles não comem carnes. E temos André Luiz comprovando isso ao estar sempre insatisfeito com a famosa sopinha. Mas por que eles não comem carnes? Pois que sem carne não há necessidade de nutrir a carne, não é? Errado, pois que já foi comprovado que levamos nossos vícios para o outro lado. E não é incomum querer seguir vivendo e comendo como se vivia quando ainda vivo. No livro Nosso Lar, capítulo 9, Problemas de Alimentação, há uma explicação sucinta sobre uma rebelião antiga na colônia. Rebelião essa incitada pelos que não aceitavam a alimentação simples que deveriam se submeter estando desencarnados. Dizem alguns estudiosos que buscam mais informações sobre a colônia Nosso Lar que alguns insatisfeitos contrabandeavam carnes do umbral. Carne no umbral? Como? Sim, meus amigos, no umbral há espíritos que plasmam. E para quem não sabe o que é plasmar, eu explico no episódio 8, respondendo à pergunta de um ouvinte. Algumas mentes mais capazes, ainda habitando as zonas inferiores, conseguem criar a carne usando a mente, pois que os animais nas zonas inferiores é algo quase impossível, pois que os animais são cuidados com extremo zelo nas colônias, e não é raro haver ataques às colônias de animais para sequestros, impondo a construção de poderosas barreiras energéticas ao redor desses locais, evitando que animais sejam roubados. Então, fica minha dica: pare de nutrir sua carne com a carne, pois quando deixar esse mundo, não vai querer chegar do outro lado levando vício tão desagradável. E qual vai ser a desculpa quando quiser o seu bife? Kardec não falou que a carne nutre o espírito. Pense nisso. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. Você já deve ter ouvido a frase: muito ajuda quem não atrapalha. Meu pai a usava frequentemente quando nós queríamos ajudar em algo que estava totalmente fora daquilo que uma criança poderia fazer. Realizar algo requer habilidade e aprendizado, senão corre o risco de fazer caca. Algumas coisas aprendemos na prática e vamos levando sem tantos danos. Criar filhos é uma delas. Tenho dentro da minha família uma pessoa que quase matou o filho por não saber cuidar e por ter hábitos de higiene duvidosos, deixando-o à mercê de infecções que comprometeram quase toda a sua infância. Mas como eu disse, a vida segue. Ele cresceu e hoje, enfermeiro formado, cuida das doenças dos outros. Analisando pela ótica espiritual, podemos ver muito mais que os fatos terrenos se desenrolando. E com a máxima espírita de que não existem vítimas em mente, sabemos que tudo que nos chega não errou de endereço. Mas essa introdução é para contar uma história recente que tive a tristeza de presenciar
e que pode servir de alerta para as boas intenções daquele que nada sabem sobre a ajuda que querem oferecer. Afinal, também já foi dito que de boas intenções o inferno está cheio. Semanas atrás, uma amiga apareceu em minha casa com um filhote de gatinho, menos de um mês de vida, que tinha sido rejeitado pela mãe. Colocado junto de outros filhotes, foi aceito por alguns dias pela nova mamãe, mas logo rejeitado também. Sem ter quem o alimentasse, uma pessoa dessa, cheia de boas intenções, decidiu cuidar do gatinho rejeitado e, sem entender a dosagem que deveria dar de leite, que é de apenas 3 ml por hora para filhotes, forçou o gatinho a beber quase 40 ml de uma vez. O leite em excesso distendeu seu estômago e foi parar nos pulmões, que veio a causar uma pneumonia. Essa minha amiga, ao ver a situação do gatinho, trouxe até mim para que eu ficasse com ele algumas horas até que a clínica veterinária pudesse buscar e efetuar o atendimento. Infelizmente, o quadro era gravíssimo e ele veio a falecer depois de 2 dias de extrema agonia. Presenciar algo assim deixa o coração quebrado. E mesmo quem tem conhecimento espírita, como é meu caso, questionamos os motivos de tanta dor, tanta agonia antes de morrer. Vendo-o sofrer daquela forma, eu deixei de pedir por um milagre que o curasse e pedi pela abreviação do sofrimento dele, e o socorro veio. Eu falo sobre isso na pergunta sobre eutanásia nesse mesmo programa, e o momento de efetuar. O momento chegou tarde da noite, ele ainda estava comigo e eu ousei pedir pelo seu desencarne, pois que o caso era gravíssimo e a veterinária já havia alertado que somente o milagre poderia reverter. E nós sabemos, nem todos os milagres são deste mundo. O dele veio com o seu desencarne, pois que agora eu sei que ele está bem, saudável e poderá renascer, crescer e ter a mãe que merece. Faço um pedido. A ajuda que despendemos aos animais é valiosa, eles precisam de nós e não devemos nos furtar disso. Mas eles não são cobaias e nem brinquedos. Então, quando seu bom coração sentir que precisa prestar ajuda, informe-se de como fazer antes. Você sabia? Você já ouviu falar sobre a vida longa de uma tartaruga, mas sabe quanto exatamente elas vivem? Uma tartaruga pode chegar até 250 anos, acredita? Depende, claro, da espécie e do ambiente vivido. O que eu acho mais incrível e assustador em tartarugas é ver os filhotes de pequenos bebês saindo dos ovos e sozinhos correndo em direção ao mar. Eles são lindos e tão frágeis, e os poucos metros que os separam da água são seus maiores desafios, pois que muitos não conseguem, são capturados por predadores antes de chegar à água. São animais incríveis que podem descansar até 8 horas submersos em apneia, dormindo sob as águas. E para quem não sabe, as tartarugas precisam tanto da água quanto do solo e estão bem adaptadas para os 2 ambientes. São répteis, assim como crocodilos, lagartos e cobras, e precisam do sol para regular sua temperatura corporal. E foram as tartarugas gigantes das Ilhas de Galápagos as principais referências científicas que deram a Charles Darwin condições de elaborar sua famosa teoria sobre a evolução das espécies. Agora me diz, elas são ou não são animais incríveis? E chegamos ao fim de mais um programa. Muito obrigada a quem ficou comigo até o fim. Desejo a todos um excelente domingo na paz de nosso Senhor Jesus. Para os animais, desejo sempre o melhor. Desejo que as mentes humanas se iluminem para que eles parem de sofrer. Tenham todos uma excelente semana. Fiquem com Deus e até o próximo programa.